Eu vim trazer aqui uma reflexão, que esses dias Deus falou comigo através de uma palavra, e essa palavra eu creio que vai vir também de encontro com a sua vida. Quantas vezes nós pensamos em desistir, não é verdade? Desistir muitas vezes de sonhos, de projetos, ou até mesmo porque pessoas vêm ali e te oprime, e te humilha, e te critica, e não torce por você, só que nós não precisamos disso. Esses dias eu estava meditando numa palavra, que está em Gênesis, no capítulo 26, onde a Bíblia diz a respeito de Isaac, que Isaac ele queria subir para a terra do Egito. Porém, naquela época, o texto diz que estava tendo uma grande fome na terra. Aí Deus diz para Isaac, Isaac, fica na terra que eu te disser. E aí Isaac, ele obedeceu a Deus, né? Porque Deus fez uma promessa para Isaac. Deus disse para Isaac que abençoaria ele, que prosperaria ele, que daria todas aquelas terras para Isaac, né? E que a descendência dele seria muitíssimo grandiosa na terra. Assim como Deus tinha feito a promessa a Abraão, e por causa de Abraão, Deus reafirmou essa promessa para Isaac. Então Isaac, ele obedece a Deus e fica ali na terra de Gerar, juntamente com os filisteus, né? A palavra de Deus fala que ele se encontra ali com Abimeleque, e ele faz lá esse acordo de ficar ali naquelas terras. Então, a promessa do Senhor estava sobre a vida de Isaac. E Isaac ficou ali naquele lugar e começou a prosperar. Deus começou a abençoar a vida dele. A primeira coisa que eu aprendo aqui é sobre a obediência. Isaac, ele obedeceu à voz de Deus. E ele tinha uma promessa. Então, ele obedeceu e ele creu. E ele confiou que Deus estaria com ele e que Deus iria derramar sobre a vida dele aquelas bênçãos. Então, Isaac obedeceu ao Senhor, ficou ali naquela terra, começou a prosperar muito, muito, muito. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a ver aquilo ali e começaram a ter inveja. Eu quero te chamar uma atenção aqui para essa parte desse texto. Como eu falei no início, às vezes nós pensamos em desistir de sonhos, de projetos que Deus colocou em nossos corações, pelo fato de que muitas vezes você está sendo perseguido e muitas vezes estão tendo ali muita inveja de você, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em algo que Deus colocou aí no seu coração. Então eu quero dizer para você que assim, vai ter pessoas que vão se levantar contra a sua vida. E eu trago aqui o exemplo de Isaac, que Isaac, ele não desistiu. Isaac, ele cavava os poços e os filisteus vinham lá e entulhavam os poços de Isaac. Só que Isaac, ele não desistia, que aí é que está o segredo, é não desistir. Nós não podemos desistir da primeira dificuldade, da segunda dificuldade, da terceira dificuldade, porque a Bíblia diz aqui que os filisteus, eles entulhavam os poços de Isaac cada vez que ele abria um poço. O texto diz que eles contenderam com Isaac, com os pastores de Isaac. Só que eles não perderam tempo com isso. Não perca tempo em contender com aqueles que de repente estão aí te criticando, que de repente não torcem por você, que de repente estão com inveja de você, porque o texto é bem claro. O texto diz que os filisteus tiveram inveja. Aqui o texto é bem claro, ele diz, tiveram inveja. E quando pessoas eles têm inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, elas vão tentar entulhar os teus poços. Eles vão tentar impedir daquilo ali continuar, para te desanimar, para te fazer parar. Mas Isaac não parou. Isaac continuou cavando os poços. Eles vinham entulhar, Isaac continuava. Eles entulhavam, Isaac continuava. Isaac não desistiu. Até que Isaac se retirou daquele lugar, e a Bíblia diz que ele foi habitar no Vale de Gerar. E abriu um poço lá, no vale. Porque quando Deus é conosco, ainda que eu esteja no vale, Deus faz brotar água no meio do vale. Deus traz o sustento no meio do vale. Não desista. Até que Isaac, ele continuou. E a Bíblia fala que por Isaac não ter desistido, a bênção do Senhor estava com ele. Ele não perdeu tempo com aqueles que estavam tentando parar ele, tentando entulhar os seus poços, tentando não, mas entulhando os poços. Ele continuou. Até que os inimigos desistiram. No final do texto, a Bíblia diz que os inimigos cessou. Até que Isaac conseguiu cavar um poço onde os inimigos pararam. Então, quando Isaac ele cava esse último poço, ele fala assim, agora Deus nos deu um lugar. Ou seja, eles não estavam tendo paz ali. Então, isso pode acontecer muitas vezes nas nossas vidas, isso pode acontecer
de você estar ali fazendo algo e de repente vem os invejosos, vem aquelas pessoas que te criticam e tentam entulhar aquilo que Deus colocou no seu coração, os projetos de Deus na sua vida. Então, o que eu digo para você, continue cavando. Continue cavando os teus poços. Não desista de cavar os poços, porque Deus é contigo. Deus diz para Isaac, Isaac, não temas, porque eu sou contigo. Quando Deus está conosco, não há nada a temer. Se Deus te fez uma promessa, continue cavando, continue, continue, continue. Porque o que Deus diz para você é, Deus é contigo, não temas. E algo que acontece aqui no final, quando Deus fala para Isaac, Isaac, não temas, que é o que Deus diz para nós, não temas, continue cavando, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os críticos, não olhe para os invejosos, não olhe, de repente estão te chamando de louco, de doido. Continue, continue. E depois, no final, você levanta um altar de adoração pela vitória que Deus te dará, porque é isso que Deus tem preparado para nós. Continue cavando os teus poços. Que essa palavra venha de encontro aí com o seu coração, que Deus te abençoe. Se você não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreva aqui no canal, ative esse sininho, tá bom? E fiquem ligados aqui que Deus vai sempre estar trazendo reflexões aqui através da minha vida para a sua vida, tá bom? Aquilo que Deus falar comigo, eu vou estar passando aqui para te ajudar de alguma forma, tá bom? A minha missão aqui, no caso, é te ajudar a você entender, a você se levantar, a pegar na sua mão. Nós não somos perfeitos, ninguém nunca vai ser, mas aquilo que eu já venci, eu posso te ajudar a vencer no que você não venceu ainda, né? Então, e assim nós vamos prosseguindo até aonde Deus determinar. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Shalom e até o próximo vídeo.